Eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com um professor super, hiper, mega especial, um dos maiores conhecedores da literatura africana, né? O meu amigo que está aqui me esperando, o meu amigo professor Igor. Olá, Igor, como vai? Você está bem? Oi, Lu, tudo bom? Tudo Estou bem, bem, graças a sim. Deus. Como é que vai? Também todo mundo do canal, da professora Lu. Um abraço aí. Vamos lá, mais um dia de conversa, né, Lu? É isso aí. A gente está esperando ansiosamente o canal do professor Igor. Está a caminho. Em breve chega. Olha. Ainda estou arquitetando como é que eu vou montar esse canal aí, mas certamente eu vou montar um, brevemente. Logo, logo, com certeza. O pessoal já está querendo saber mais e mais sobre literatura africana, e não só sobre a africana, né, Igor? Você tem um repertório bastante vasto, além da literatura africana em língua portuguesa, né? A gente está dando aula há um tempo, né, Lu? De literatura brasileira, literatura portuguesa. Mas, de fato, a literatura africana de língua portuguesa é aquela que eu tenho mais me dedicado, estudado, né, nos últimos tempos. Então, é aquela que eu acho que pretenderia montar um canal mais especificamente nessa área também, certamente. Tá bom, só você criar o canal que a gente começa a propaganda aí, tá bom? Sim, são as novas tecnologias agora, né? Então, o Zeitgeist, né? Cada época tem o seu espírito, o seu tempo, as suas marcas, né? E essas tecnologias agora não tem jeito como a gente fugir. Acho que também é um instrumento maravilhoso que a gente tem disponível, né, para estudar, para conhecer novas coisas de uma maneira muito mais prática, né, muito mais assertiva. E também a gente pode agora, mais do que antigamente, se transformar o protagonista da nossa formação, né? Todo mundo, a garotada toda, por exemplo, agora pode se considerar pesquisador, porque antigamente, se você ia buscar um termo, talvez você tinha que ir lá na enciclopédia, na biblioteca, para ir buscar. Hoje em dia, um meio clique que a gente coloca aqui na internet já acha informação, né? Só precisa Então, tomar cuidado com o caminho dessa informação, né? Porque a gente tem na internet de coisa errada, né? E de brincadeira boba que o pessoal faz com coisa séria, né? assim, a gente tem muita informação, mas também, ao mesmo tempo, corre nessas mesmas redes a desinformação, né? Então, também vai da gente fazer uma busca minuciosa, assertiva, né? Buscar várias fontes para poder ter certeza mesmo do que a gente está procurando, se a informação é equivalente com a realidade, né? É isso mesmo. Vamos começar a falar sobre aqui. Terra Sonâmbula, Igor? Bora, vamos nessa. Bora, vamos lá. Bom, Mia Couto, eu sou suspeita para falar a respeito de Mia Couto, porque eu acho Mia Couto simplesmente sensacional. Além de sensacional escritor, eu acho Mia Couto maravilhoso, lindo, né, encantador, culto. Eu acho que, na verdade, adjetivos que qualificam o Mia Couto no sentido positivo, acho que ainda faltam muitos adjetivos para serem criados para a gente aplicar ao Mia Couto, porque eu acho a literatura do Mia Couto simplesmente fantástica. Não fantástico no sentido do sobrenatural, embora ele se valha muito do realismo fantástico na sua obra, mas fantástica no seu poder de criatividade. Você não acha, Igor? Eu acho ele um escritor explosivo com a linguagem. Tem uma capacidade de montar histórias e que também prende a nossa atenção, né? Do começo ao fim. A gente não tem vontade de parar de ler o livro do Mia Couto. Mais do que isso, é uma leitura bastante convidativa, que a gente também lê de maneira fácil, né? O Mia Couto também brinca muito com a linguagem, com a estrutura mesmo morfológica, né, das palavras, da formação das palavras, também na brincadeira da sintaxe, quer dizer, na forma como se enuncia, né, como se encadeia os elementos da frase. Então, a gente tem aí uma literatura em que não só a proposta ficcional, né, quer dizer, a história tem elementos criativos, mas a própria característica da literatura do Mia Couto, né, a forma da sua linguagem, também é muito criativa
Então, isso faz a gente ficar preso na leitura, né? Tem um interesse maior ainda pela trama que está sendo colocada ali para a gente, né? Além disso, né, Lu, o Miyakoto é um autor muito profícuo, quer dizer, ele produz muito, né? Ele fez muita coisa nessa última década, nessas últimas 2 décadas, né? De fato, hoje, dos autores de língua portuguesa, a gente pode considerar o Miyakoto um dos grandes expoentes, né, da literatura contemporânea. Então, de fato, ele mesmo declara, né, que ele tem forte influência do Guimarães Rosa, né, Igor? Podemos dizer que sim. Acredito que são tempos diferentes, né, e também campos literários que podem se conversar, porque literatura é um bem universal, mas com suas características próprias, né? Em certa medida, o Guimarães Rosa vai se inspirar na vida do sertanejo brasileiro, né? Já Miyakoto, ele tem como mote de inspiração o imaginário dos povos moçambicanos. Agora, logicamente, assim também como o Guimarães faz, né, em contato com o universal, quer dizer, com uma linguagem, não só com uma linguagem, mas também com uma mitologia que não se aplica só àquele contexto exclusivo, mas também a diversos tipos de mitos que vão ser recorrentes na literatura de muitos povos também, né? Então, Mas, isso de fato mas é nessa um diálogo perspectiva mesmo. de brincar com a palavra, de desconstruir os ditados populares, nesse sentido de trabalhar o mágico, né, o transcendente, é que acredito que seja por aí essa aproximação em relação à obra do Guimarães Rosa, né? Claro que os espaços eles são bem diferentes, mas o trabalho, por exemplo, a criação de novas palavras, né, a desconstrução dos provérbios. Tem um do Miyakoto que eu sempre repito, que eu acho fantástico, né? Em terra de cego, quem tem um olho fica sem ele. A gente vive um tempo que é bem assim, né? É mesmo. Então, acho que nesse sentido é que a gente tem essa aproximação muito forte do Guimarães Rosa, né? Sem dúvida, é mesmo. A literatura do Guimarães, ela vai ser essa grande inauguração, uma grande novidade, né, na nossa literatura brasileira e também na literatura de língua portuguesa, porque a ideia do neologismo, né, para o pessoal lembrar desse termo sempre, né, a criação, logos, a ideia, né, que também pode se referir à palavra, e neo, novo. Então, esse fenômeno que a literatura também proporciona de criar palavras, e que se as palavras são criadas, não são palavras sem sentido, qualquer coisa, né, mas são palavras que, dentro do seu contexto, criam um novo prisma de significados. Então, também isso a gente tem na literatura do Mia. Agora, a diferença, eu acho que vale dizer, né, o que, só para a gente salientar isso que eu coloquei também há pouco, que a gente tem conversado aqui, é que o contexto histórico de Moçambique, né, por exemplo, esse provérbio que você bem coloca, né, tem a ver com as duras passagens que a história do país passou, né, que tem experimentado nas últimas décadas, né? Quer dizer, a gente tem no Brasil histórias de opressão, histórias também de enfrentamento com a natureza, né? A natureza às vezes adversa, a natureza às vezes que ajuda a humanidade, né? Tem também todas as questões políticas do nosso país, né? Os conflitos de classe do nosso país. Mas no caso de Moçambique, que eles experimentaram a guerra, né? E por 26 anos seguidamente, e uma guerra que devastou as infraestruturas do país, e isso vai entrar em uma virulência, né, com uma força muito grande no texto do Miyakoto. Então, também, logicamente, embora a linguagem dele seja um apanhado de criações, neologismos, né, essa coisa vibrante, e também a gente pode pensar que o imaginário dele vai transitar nesse espaço
do mágico, do fantástico, né? Daquilo que a gente pode considerar como imagens oníricas do sonho, até o livro que a gente vai discutir, falar um pouquinho hoje, tem essa imagem do sonho, né? Por mais que tenha esses recursos, ainda todo o tempo essas histórias estão pautadas numa realidade histórica, né? Muita coisa que aconteceu, né? Uma forma da gente desvendar melhor, compreender melhor o plano da realidade, né? Então... É a base do realismo fantástico, né? Você tem um fundo real, verdadeiro, né? E em torno dele você tem as coisas mágicas, né? Que a gente percebe no Terra Sonâmbula, né? Você tem o anão que voa, né? Você tem a árvore que fala, você tem as mãos que brotam do chão, né? Quer dizer, esse é o sobrenatural. Mas esse sobrenatural que o Miyakoto ele emprega, esse fantástico, né, ou maravilhoso que o Miyakoto ele emprega, ele está muito associado às traduções de Moçambique, não está? Lu, sim, né? Sim e não. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente bem sabe, né, que você também, que está no caminho da literatura, já leu tanta coisa, sabe que o escritor é uma coisa danada, né? Que tem essa capacidade de ir nas tradições, ir no campo do imaginário popular, muitas vezes, mas de que ele vai transmitir isso com o seu tom, quer dizer, ele também é o artífice daquela imagem, daquela história trazida, como, por exemplo, né, a ideia da árvore que fala dos anões, ou mesmo, a gente pode pensar que Terra Sonâmbula é um fabulário, né? Ali tem diversas histórias, tem um processo, um pouco que a gente pode pensar, quem sabe a gente pode até se aproximar daquilo que o Mário de Andrade vai fazer lá no Macunaíma, né? Ou seja, vai contar uma história literária, é uma narrativa, né? Um enredo, é uma trama, mas que ali a gente tem vários recortes mitológicos, né, de personagens do folclore brasileiro e de histórias também que passam no imaginário popular novamente. Bom, agora no caso do Miyakoto também, ele está usando como referência muitas histórias populares, muitas figuras que fazem parte das narrativas tradicionais orais de Moçambique, mas colocar isso dentro de uma narrativa fixa, né, uma estruturada, né? Então, tem essa mão do Rapisodo também nessa obra. Né? Quer dizer, existe uma fantasia, mas a gente não pode dizer também que, veja bem, assim como o brasileiro não é por excelência fantasioso, também as narrativas populares moçambicanas não são, por excelência, muito fantasiosas, né? Veja, se você for observar as narrativas de tradição oral moçambicana, a gente tem muitas narrativas que vão se pautar na realidade, que não vai ter muitas coisas mágicas. Então, vamos falar do casamento, vai falar do exercício do caçador ou do pescador e outras atividades que vão estar no cotidiano das pessoas, né? Agora, também a gente tem a naturalização de transformar os animais, por exemplo, em personagens animadas, né? E muitas vezes essas personagens vão aparecer muitas vezes em diversos contextos, formando aí um campo imaginário em cima dessa figura. Então, também podemos pensar que as tradições africanas vão formar tipos, né? Tipos sociais, e que cada história que você ouve com essa personagem, essa figura vai se revelando cada vez mais. Por exemplo, a gente tem, só para dar um exemplo, em Terra Sonâmbula, a imagem da hiena, que vai todo tempo aparecendo, né, durante a obra. Então, cada vez que ela aparece, a gente entende um detalhe sobre ela, né? Ela pode estar relacionada à feitiçaria, à carnificina, né, ao oportunismo. Então, veja, também são muitas as narrativas que vão transmitir esse pensamento, e sempre muito proximamente, e cada vez
essa imagem da hiena vai ficando mais clara. E quando, então, ele vai se apropriar dessas imagens, talvez ele tenha em mente que os seus leitores, sendo esses leitores, no caso, moçambicanos, né, porque, lógico, que Miyakoto sabe que a literatura dele não é só lida em Moçambique, mas pensando que seja um moçambicano, esse moçambicano vai conversar com esses elementos que ele já conhece na sua tradição, né? Então, ele vai conseguir identificar e vai ficando muito mais vivo. A gente, muitas vezes, que ainda estamos aprendendo, não quer dizer que a gente, assim como a gente consegue entender, muitas vezes, o universo da literatura portuguesa, de entender os símbolos, né, históricos de Portugal, por exemplo, quando a gente vê lá a imagem de São Sebastião, né, Dom Sebastião, a gente já sabe, tem o retorno daquele do tempo bom, né, a gente já consegue entender a ideia da utopia colocada nesse símbolo, né, porque a gente tem esse conhecimento histórico. Agora, o caso de Moçambique, muitas vezes, né, a gente que está estudando, tá começando a entender, se apropriar, muitas vezes esses símbolos ficam um pouco assim obscuros para a gente, né? Mas não quer dizer que para um moçambicano, alguém que esteja lendo, que tenha uma intimidade com esses elementos ficcionais, também vai considerar isso uma coisa obscura. Muito pelo contrário, é como se fosse quando ele vê, ele se reconhece automaticamente naquele símbolo e entende que muitas vezes o que está sendo falado tem vários graus de interpretação, né? Mas você tem que ter um pré-conhecimento para algumas coisas. Então, por exemplo, você compreende o nome do 25 de junho, né, o Junito, a partir do momento que você sabe a data da independência de Moçambique, né? Sim, um caso, né? Até entende toda a representação, né, do 25 de junho, o Junito ter desaparecido, assim como também toda aquela esperança, aquele sonho de que a independência ia fazer com que um novo Moçambique, né, um Moçambique liberto, finalmente surgisse. Né? Ele desaparece, como desaparece, de uma certa maneira, o sonho daquele Moçambique liberto da exploração, né? Porque você muda o tipo de explorador, na verdade, depois, quando estoura a Guerra Civil. Né? Então, acho que o 25 é uma representação. O 25 de junho, se você não entender que 25 de junho de 75 foi a data de independência de Moçambique, todo sonho, né, que havia, todo sonho não é sonho, é esperança. Né? Toda esperança que havia em torno dessa independência ter ruído, né, você não consegue encaixar aí a metáfora do 25 de junho. Então, você tem que ter pré-requisitos, não muitos, mas tem que ter pré-requisitos para poder compreender também, não é? Lu, e esse exemplo que você dá é assertivo e central. Por exemplo, ali na imagem do Junito, a gente tem essa historinha, né? Essa fabulinha do menino que se transforma em galinha. Né? E depois em galo, né? Porque no fim do livro ele já é um galo. E tentando virar humano de novo, né? Pois é, depois de três também. No final do livro, quando ele vai se apresentar para o Kinsey, ele está assim, numa coisa meio de sonhos, né? Aí depois ele vai tentando largar as partes de galinha dele, né? Olha, por exemplo, a gente pode, é que isso que literatura faz com a gente. Ela te dá sinais, ela não te dá respostas, né? E Miyakoto, ele é muito, muito bom nisso, né? Em fazer isso. Veja, ali o Junito, ele, como você disse, ele como representa a independência, né? Ele vai ser anunciado pelo pai que esse cara despojado, o Taimo, de fato, né? Quer dizer, de terno, de gravata, e por isso que você me disse do sonho, da esperança coletiva, da irmandade junto a toda a família, e anuncia o nascimento dessa criança. E 25 de junho, só para todo mundo que está acompanhando se lembrar e sintonizar, a gente tem 10 anos de guerra em Moçambique, quer dizer, de 1964, que começa a insurreição, quer dizer, começam lá os rebeldes a fazer a guerra. Eles vêm, não quer dizer que a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, já tinha idealizado uma revolução com as armas,
mas é porque, de fato, depois de muitos anos de tentativas de buscar independência de outras maneiras, vem que não há outra forma a não ser o uso das armas como uma forma de buscar a sua autonomia e independência, né, dessas populações que são independentes porque sempre estiveram ali morando naquela terra. Então, são 10 anos de um combate muito ferrenho, cada vez mais intenso, até 1975, e como foi falado, 25 de junho significa o dia da emancipação, né? Um dia muito feliz. Mas depois, logo em seguida, nos próximos anos, no ano seguinte, já se instala em Moçambique uma guerra civil, né? Que a gente pode chamar, em primeiro momento, de guerra de desestabilização. Por quê? Porque é um conflito patrocinado pelas forças racistas que estão situadas na Rodésia e na África do Sul, e vão entrar no território moçambicano, financiados, né, com armas e assim por diante, que vão destruir a infraestrutura das comunidades no sul de Moçambique e também no centro de Moçambique, né? E isso vai se alastrando, porque eles são, de fato, aquilo que eles vão chamar aqui de bandidos, né? A gente vê esse termo, né, sendo colocado, as pessoas com medo, porque é um pego de surpresa, né? Eles entravam nas vilas, nas aldeias, e matavam indiscriminadamente, tomavam todas as coisas e destruíam as infraestruturas do que tinham, né? E Então, eles levavam as crianças, não é? Com eles. Por isso que o tainho esconde o filho no galinheiro, não é isso? Eles, não sei se é bem esse o termo, eles aliciavam as crianças para irem para a guerrilha com eles, ou estou errado? sim, também. Há muitos tipos de contextos, né? É, tem situações em que, de fato, havia um extermínio, ou algumas mulheres eram preservadas e matavam os chefes de família, né? Muitas vezes, os jovens daquela mesma aldeia, às vezes, eram aliciados. Tem uma obra da Paulina Chiziane chamada Eventos do Apocalipse, em que, ali, por exemplo, em Mananga, que é a cidade que aparece ali no cenário, os próprios jovens de Mananga estavam participando desse movimento terrorista, vamos dizer assim, né? E já dizia Samora Machel, que foi o primeiro presidente de Moçambique, que era muito difícil fazer, por exemplo, uma aliança com essas forças que elas não estavam ali buscando um diálogo, elas estavam buscando mesmo o extermínio e a desestruturação, né? E aí vai se surgindo esse outro movimento de oposição ao sistema estatal, né, que está vigente em Moçambique nos anos 70, que vai se chamar Renamo. E esse conflito vai se somando a tal maneira, nos anos consequentes, que vai se transformando de fato uma guerra civil, sem qualquer controle, né? Moçambique, então, no avançado da guerra, vai deixando de produzir, vai deixando as suas indústrias, as suas estradas ficam à deriva, abandonadas, sem possibilidade de passagem em alguns trechos, em muitos trechos, na realidade, o país todo minado com minas terrestres, né, com aquelas bombas que, se você pisar em cima, você explode. Então, A Lady Di esteve lá, não é? Eu lembro de um vídeo, salvo engano, era Moçambique, né? Que a Lady Di chegou a aparecer por lá, andou nesse terreno supostamente minado, fazendo um alerta, né, para essa. Porque as minas ainda estão lá, ainda elas existem, né? Ainda tem muitos lugares que as minas estão ainda enterradas, né? E Então, esses até lugares, você que conhece Moçambique, esses lugares eles são, por exemplo, cercados para as pessoas não irem até lá, ou você está andando assim, de repente você pode achar uma mina e puf. Olha, hoje em dia eu não vi nenhum lugar cercado quanto a isso, assim, impedindo pessoas de trafegarem em algum lugar, pelo menos nas zonas que eu andei, né, em Maputo e também nos estados no sul de Moçambique, não encontrei isso, né? Mas ainda há muitos relatos de pessoas que pisam em minas terrestres e, infelizmente, perdem membro e assim por diante. Ainda faz parte do imaginário da população, né? Mas é de fato um período da história de Moçambique muito marcado por esses conflitos. Então, pelo assombro da crueldade, né? Do que os limites da humanidade, o que a humanidade consegue fazer
nesse sentido, né, dos problemas, e da fome também, todas as consequências que também a guerra vai trazer. Então, por isso que esse Junito, ele também, como disse, no primeiro momento, significa esperança, mas depois nele também fica registrado a ideia de desesperança, né? de sonhos perdidos. Tanto que esse menino vai embora, ele escapa, né? Talvez foi levado pelos bandidos, abriram também os galinheiros, sabe? Só que ele depois não está mais no seio da família, né? Aquele símbolo desaparece, o símbolo de esperança não se perde, né? Agora, pensar que a galinha tem um conto que vai fazer parte também do imaginário da independência de Moçambique, que está no livro do brasileiro, que até deixa eu ver se eu estou com ele aqui, que se estiver até posso mostrar, que é o Leonardo Boff, que ele até vai escrever um livro uma parábola, né? Uma metáfora da condição humana, que é o mito da galinha e da águia. Né? E é um conto que o James Effrey, que é lá um ganense na Revolução de Gana, vai compartilhar com seus colegas de luta, que é a história de uma galinha que ela é colocada, uma águia, quer dizer, que ela é colocada para viver num galinheiro. E esse camponês vai cuidar dessa águia, e essa águia vai pensar que ela é galinha, vai viver com as galinhas, até que um naturalista aparece ali e conversa com ele, não, você está fazendo isso com a águia? E por diversas vezes tenta colocar a águia para alçar voo em vários lugares, em cima do telhado da casa, até chegar um dia que é num precipício e que essa águia é levada, e aí direciona-se a cabeça da águia para o sol, e quando ela vê o sol, ela se lembra que é uma águia e ela sai voando, né? Então, esse conto, eu acho que eu li esse conto no Nós Matamos o Cão Tinhoso. Nós Matamos o Cão Tinhoso. Acho que tem uma referência a essa história. É que eu já estou lendo tanta coisa sobre da literatura africana nos últimos tempos, que agora eu já estou confundindo, mas se não me engano, no Nós Matamos o Cão Tinhoso, tem uma referência a essa história da galinha e da águia. No Roluana. Tenho quase certeza disso. Né? Sim. Mas essa é uma história realmente muito recorrente. Então, possivelmente, o leitor do Mia Couto já tem essa consciência, olha lá o que aconteceu com essa revolução, né? Virou galinha, não voou, não virou águia, né? Mas foi lá para a capoeira, ficou bicando. A gente fez isso com esse humano, né? Transformou de fato em galinha. Né? E talvez no final, quando ele está tentando virar, né? Novamente humano, e depois lá a tia Euzinha dançando efusivamente, dizendo que a guerra vai acabar, pode ser esses sinais de um futuro diferente. E também lembremos, né, Lu, que essa obra foi publicada em 92, que foi o ano da assinatura de paz entre, né, a Frelimo e a Renamo, então, o final da guerra. Né? Então, também esse momento parece que há uma tentativa, pelo menos por meio da ficção, por meio da literatura, que a literatura tem essa capacidade, né, ou seja, não na infraestrutura ainda, mas na superestrutura, no imaginário, a gente transformar o futuro desse país, de fato, naquilo que se sonhou no início, porque a gente pode, sem criar categorias, socialismo, capitalismo, o que seja, mas, de fato, o movimento de luta de libertação de Moçambique foi de uma extrema unidade e um extremo desejo coletivo de superação de opressão, mas em fazer uma nação justa, equânime, né? E muitos setores da sociedade moçambicana participaram ativamente nesse movimento, né? E principalmente nas zonas rurais, no campo, a gente tem um renascer da esperança muito forte, né? Então, por isso que... Nesse plano aí que você está citando, acho que tem duas personagens, tem várias, mas tem duas personagens que são bem representativas disso. Uma delas é o Siqueleto e o outro é Yamataka.
não é? Que é o Yamataka, que é o fazedor de rios, e o Siqueleto acho que vai povoar Moçambique com árvores de gente. Né? Acho que essas duas personagens vão nessa linha desse raciocínio que você está desenvolvendo, ou não? É interessante, né, que também vamos pensar que o Siqueleto pode ser um outro mito também. Tive lendo umas histórias da região de Manica, que é mais entranhado, assim, perto, já mais no centro do território mais africano, mais longe da costa, né? Embora também essa obra é uma obra de mar, né? Terra Sonâmbula, certamente, eu acho que o elemento mais importante é o mar. Até aquela cidade lá que o pessoal vai morar acampada ali na praia, esperando as coisas da calamidade, né? É o Mati Mati. Mati significa água, né? Em Xangana, né? Então, esse imaginário do mar. Mas estou dizendo sobre a história de Manica, porque lá, por exemplo, fala que a África se chamava, muitas vezes, de Kafir-Imberi, um dos nomes mais antigos, Kafir-Imberi. Esse Kafir vem do infiel, né? Que, pelos muçulmanos, esses que ainda não estavam convertidos. Mas se você for na origem, tem esse que cobre a semente, né? E então essa ideia de que a origem africana tem a ver com estes nascidos da terra, né? Então, assim como as plantas e as árvores e as flores todas vão germinar, também os animais germinaram. Só os minerais que não germinaram, mas os outros seres que vão compartilhar a vida conosco aqui nesse planeta germinaram, vieram da Terra, né? Então não tem muito essa história como tem nas tradições do mito cristão, né? Da mulher que nasce da costela do homem, né? Os homens e as mulheres também, em determinado momento, eles vão nascer juntos da terra, né? Então, esse seria o princípio da origem humana. Também somos filhos da terra, né? E nascidos como plantas. Então, também, a imagem do Siqueleto está buscando nessa tradição, né, mitológica, cosmogônica, da origem do mundo, da origem das coisas, explicar, né, esse ser, um velho que está querendo também semear pessoas, né? Novamente, quem sabe, dar origem de novo a esse país acabado, esse país destroçado, um país que mais da metade da população está refugiada, muito mais da metade da população, porque a gente não tem também os números certos, mas certamente mais da metade da população não está nem mais no lugar onde nasceu, né? E justamente a gente pode pensar que para a mente da maioria dos africanos, a terra representa a vida, é o sinônimo da sua forma de ser e também do seu lugar no mundo, porque ali onde estão os antepassados, né? Ali onde estão colocados os antepassados, nas florestas sagradas, né? Perto dos rios sagrados, das grandes fontes de água. Então, existe uma reverência muito grande ao espaço onde a sua linhagem está colocada. Agora, se a gente tem um contexto desse, em que você é obrigado a sair, se deslocar, quer dizer que é uma perda de referência cultural muito forte, né? Uma perda de referência existencial, portanto, ontológica, né, para o nosso ser. Então, acho que esse sonambulismo, né, que o título também coloca, de você é esse que anda à noite sem perceber para onde vai, né? Tem um pouco desse movimento de desgarrar das populações moçambicanas, que também vão perder a sua referência primária, né? E o Siqueleto acho que é essa cena mesmo, desse que está colocando lá as sementes na terra para ver se a coisa volta ao normal, né? É esse velho também sem a referência mais do que é o presente, né? Dá para sentir isso, né? A guerra, ela é perturbadora, né? Então também esses personagens vivem num plano de realidade e realidade, né? Porque, de fato, é uma das consequências de quando a gente enfrenta situações extremas. A mente humana, ela usa como subterfúgio, né? A fantasia, e muitas vezes uma fantasia que tange a crueldade e assim por diante, né?
Você estava falando dos habitantes de Mate-Mate, né? O livro começa, né? Ele tem 3 epígrafes, e a primeira epígrafe é justamente essa crença dos habitantes de Mate-Mate, né? Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Eu acho que o livro gira muito em torno. As outras epígrafes também são importantes, mas eu acho que aliás, a outra, que é a fala do Tuair, também vai falar em terra, vai falar em sonho, né? E a última, que é do Platão, né? Os vivos, os mortos que andam no mar. Então, as 3 epígrafes conversam com o livro, mas eu acredito que a primeira epígrafe, eu acho que ela é o esqueleto, não fazendo uma brincadeira com o esqueleto, né? Mas ela é o esqueleto da narrativa, não é? Sim, eu também acredito nesse ponto de vista, né? E tem outra coisa, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, Lu, que a água e o sonho também tem muito a ver no pensamento de muitos povos de Moçambique e na África, né? Porque o sonho, estava até lembrando um tempo desse, eu acho que pode mencionar canais interessantes. Então, acho que sim. Bom, para mim não tem problema. Só não É? pode falar palavrão que o YouTube corta tudo Ah, ultimamente. é? Não, então não vou falar. Um vídeo que vi esses tempos aí, daquele Greg News, do Gregório Duvier, né, Duvier, sabe? Em que ele vai falar do sonho, a necessidade que o humano tem de sonhar, né? O dormir e a capacidade de sonhar é algo inerente à nossa existência. E no pensamento africano isso é muito importante. O sonho é muito importante porque é uma conexão que a gente tem com os planos que a gente muitas vezes não está no dia a dia vendo, mas que estão aqui, né? E também, lógico, uma organização da mente, assim por diante. Mas muitos dos descobrimentos da humanidade foram trazidas através do sonho, né? O sonho revela o destino e também o sonho que dá aquilo que a humanidade precisa naquele exato momento, né? Então, a descoberta do fogo, a descoberta da metalurgia, né? Tudo isso são coisas que foram entregues à humanidade não só para um humano, mas para muitos humanos através do sonho, ao mesmo tempo, né? Então, e o que a água tem a ver com isso? Que geralmente a água é uma aliada do mundo dos sonhos, né? Lá também que vão morar os ancestrais, os espíritos. Então, a água é um veículo de comunicação, né? É muito comum, se você for nas cidades africanas, ver pessoas que vão até a beira do mar e conversam com o mar, né? Logicamente, conversam com um universo ali de seres ou de outras coisas, né? Que estão ali. Então, isso faz parte desse imaginário, né? O mar ou a água como sendo um veículo dos sonhos e também de comunicações com a humanidade, né? Então, acho que é nesse lugar que o Miyakoto buscou a inspiração, né? Para construir essas personagens e essa saga do Kinzo, que também ele vai sair como um sonâmbulo, né? Por um sonho que não sabe muito bem do que se trata, em busca de algo que ele só tem sinais, não conhece o Naparama direito, não bateu papo com o Naparama, mas são só sinais. É como acontece quando a gente dorme, né? Que às vezes é no sonho que a gente acaba, eu acho que eu tenho medo de tal coisa, eu acho que eu devo fazer tal coisa, né? Ou a gente soluciona algum problema que a gente está vivendo, né? Então, esse diálogo com o plano dos sonhos e com a nossa própria sina. Agora, no caso ali, de Terra Sonâmbula, está falando da sina de uma nação, né? De um país, né? Então, esse é o sabor que tem ali no texto, acredito. Você fala no desejo, né? O Kinzo, ele quer ser um Naparama, um guerreiro Naparama. Mas no fim do livro, você tem aquele. É mais do que um sonho, é um delírio, né? Quando ele vê o adivinho, né? Que vem praticamente ali anunciando o apocalipse.
não é? Então, e a partir desse momento de delírio, não é? Ou de sonho, não é? A gente tá entre as duas coisas, é que a gente vai perceber que o Kinzo ele decide definitivamente, né, partir em busca não daquilo que seria não é que é contrário à tradição moçambicana, mas que se afastaria muitas vezes da tradição moçambicana e resgatar, né, a sua origem, né, familiar, e tanto que ele vai entrar no Machimbombo para voltar lá para a casa dele, né? Pois é. E isso aqui é o chocante, né? Essa impossibilidade de voltar para trás, né? Então, esse retorno não é possível. Ele tem que continuar. Se ele saiu para a missão dele, ele tem que continuar. E tanto que parece que a voz do pai, que a todo tempo parecia como uma voz opositora, né? Como se ele estivesse desobedecendo as orientações, então, da sua linha familiar, né? No final, parece que é essa voz que incentiva, não que esses escritos estejam lá, porque alguém vai continuar, né? Aí é uma questão interessante também para a gente pensar. Moçambique é uma pátria de heróis mortos, derrotados, né? Por exemplo, pensemos no Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane foi o arquiteto de Moçambique, né? Ele que, vamos dizer assim, juntou as partes dos movimentos da Revolução e criou a Frelimo, né? E é esse que, só a gente relembrar, que era de uma aldeia, Manjacase, né, uma aldeia simples, moçambicana, e depois ele vai trilhar os caminhos do Ocidente, esse que vai buscar lá com a serpente a cura da sua terra, a cura do seu pai, né? Também é um outro mito que existe muito comum nas tradições moçambicanas, né? Dos filhos que vão buscar a cura do seu pai, e é o pequenininho, o mais fraquinho que vai conseguir trazer a serpente enrolada e ela que vai curar a sua família. Então, também, ali, o Eduardo Mondlane vai funcionar assim, porque ele vai para a África do Sul, vai para Portugal, vai para os Estados Unidos, e mesmo sendo um rapaz simples, consegue achar meios de se enveredar no mundo ocidental e fazer mestrado, fazer doutorado, entrar na ONU, e depois, quando ele já tem um conhecimento suficiente, uma bagagem suficiente, retorna, abandona tudo, retorna e lidera a luta de independência de Moçambique. Mas, em 1969, ele recebe um livro de presente, né? Não sabe de onde vem, e ele abre o livro e explode, né? São as forças colonialistas, conservadoras, que fazem esse livro chegar até ele, sabendo que ele gosta de ler, gosta de leitura, né? Vai abrir o livro e morre no meio da trajetória. Essa tragédia acontece no meio, né, dessa grande jornada pela independência. Então, ele não vê a independência de Moçambique, que só vai se dar 6 anos depois, né? Assim como o Kinzo não vê o fim da guerra, né? Ele não consegue também conquistar, mas ele construiu alguma coisa, ele deixou registrado aquela luta, né, a trajetória dele, tudo que aconteceu. A mesma coisa como, por exemplo, fez Eduardo Mondlane, né, que deixou registrado lá, escreveu uma obra brilhante chamada Lutar por Moçambique, que também no ano da sua morte é publicada e assim por diante, consegue dar força para o movimento de independência da nação, né? Pensamos também em Samora Machel. Samora Machel também foi o primeiro presidente de Moçambique, que também tem um avião provavelmente sabotado que em 1936 cai e ele em plena atividade, né? Também era um grande líder africano, estatal da África Austral. São 18 horas. E ele, infelizmente, também não tem como cumprir a sua missão até o final, né? Então, acho que esse símbolo do herói, que ele, infelizmente, não termina a sua missão, mas ele deixa ali a sua semente, né? Deixa algo para o futuro e que outros vão continuar. É uma toada que também está em Terra Sonâmbula. Você falou uma coisa que me ocorreu agora. Quando
o Tuair e o Muidinga, eles encontram o corpo do Kinzo, ali ao lado do Machimbombo, o Kinzo está com o rosto voltado para o chão. E o Taíma, eles vão puxar o Kinzo, né, para enterrar o Kinzo, e o livro diz que é como se fossem os dentes, né, do Kinzo arando a terra. Né? Essa imagem está logo no começo do livro, é como se ele estivesse arando a terra. Eu leria essa metáfora como a ideia de que aqueles que morreram, né, por Moçambique não morreram em vão, porque eles estavam, na verdade, plantando a semente de um novo Moçambique. Né? Para mim, é essa a grande metáfora na associação dos dentes com o arado, né, preparando a terra para ser semeada. Né? Eu me arrepio até com essa interpretação que você faz, e acho que isso casa até com o final do livro, quando as páginas do caderno do Kinzo viram a própria terra, né? Eles saem voando assim, viram a própria terra, né? Esses mesmos que não lutaram em vão, não fizeram por acaso, né? Deixou lá, essas sementes deixou lá. E o Kinzo fez isso, né? Com seus próprios dentes, ele abriu o caminho para as sementes do futuro, né? Eu acho que é realmente uma toada dessa obra. Para o novo Moçambique, que o Muidinga ele está atrás da origem dele, né? Ele não sabe que ele é o Gaspar e tal, então ele está atrás dessa origem. O Kinzo também está atrás, não é? Da origem dele, no sentido de eu vivo para quê? Né? Eu nasci para quê? Qual é a minha função nessa terra moçambicana? A missão, né? A missão, exatamente, a missão. E o Muidinga também está atrás disso, né? Então, assim, é a morte de um que possibilita o nascimento do outro, né? Porque é graças à morte do Kinzo que o Muidinga tem acesso aos cadernos que contam a origem do próprio menino Muidinga Gaspar, né? Eu acho que assim também, o Miyakoto não quis fazer isso, mas ele podia continuar essa história, né, sem nenhum problema. Ele deixou lá em 1992 e entrou em outros projetos e deixou essa história aí, justamente com essa capacidade imaginativa, né, para a gente depois. Mas, certamente, agora o Gaspar tem essa missão de ir atrás da Farida, descobrir quem é, né, essa mulher, o que representa essas histórias, porque também esses personagens simbolizam lugares na sociedade, simbolizam também tipos, construções, arquétipos, mas mesmo assim ainda é só desenhado, delineado, a coisa ela não fica clara para a gente. E a gente sabe que tem mais coisas. E o final abre justamente com isso, porque o Kinzo está indo atrás do Gaspar, sabe? Ele depois, quando se solidifica uma missão, quer dizer, ele está indo atrás desse sonho do Naparama. Agora ele não sabe muito bem o que é. Ele sabe que tem uma missão, mas então ele faz a missão. Ele simplesmente faz, ele decide fazer, embora não seja clara para ele o que é, né, a proposta. Mas, mesmo assim, depois vai ficando mais claro para ele e ele decide, então, não, vou atrás do menino. No final, ele já está mais decidido ir atrás do Frida Farida, né? Então, depois, quando isso e ele não sabe por quê, ele não tem muita consciência, né? Ele tem essa consciência do sonho só. E assim como o sonho não é claro, ele só te dá sinais, também ainda ele não tem plena ciência do que ele tem que resolver. Mas ele já sabe que aquele menino talvez já tenha aí uma ideia da importância dele, né? E aí eu acho que essa é a figura do Muidinga, esse que vai seguir com a missão, né? Ele que vai tomar para ele agora esse futuro. Ele muitas vezes também dentro da sua própria conjuntura subjetiva está dentro de um plano maior, né? Que é o plano da própria Terra. E isso é que é interessante nessa obra também, de a Terra ter uma ciência das coisas, não é só a própria humanidade, mas também a Terra faz por ela mesma, né? E ela também direciona os caminhos da história, né? E isso tem fortemente na obra do Mia, e vejo também isso em outras mesmo, né? Como mesmo
a produção da Paulina, eu falei do Ventos do Apocalipse, eu acho que talvez seja uma obra legal para fazer se o pessoal quiser fazer um diálogo depois com Terra Sonâmbula, porque ali também tudo aquilo que as populações passam na mão dos ingunes, que eram outros invasores, e depois vem os colonialistas, e depois vem os rebeldes, parece que retornos, né, das mesmas cenas que essas populações têm que enfrentar, porque, em certa medida, seria algo que a própria terra pede para que se enfrente, e os desafios que essa terra propõe também às pessoas, né, que estão formando aquela nação ali, que estão lutando por aquele espaço, né, para a construção daquela população. Né? Então, acho que tem um pouco disso. A Terra também, ela proporciona isso, tanto que está no próprio título, a Terra é sonâmbula, né? Não são só as personagens em si. Né? A Terra é uma personagem a mais, ele é um ser agente, né, na narrativa. Agora, você estava falando sobre o Kinzo, na verdade, estava falando sobre o Kinzo proporcionar ao Muidinga a descoberta de quem ele realmente é, mas o Muidinga descobre isso a partir da leitura dos diários. E aí você tem uma linha do Miyakoto no sentido da importância que a literatura tem para que você descubra quem você é, para que você amplie os seus horizontes, que você saia daquela limitação de vida que as pessoas dizem que é a sua, né? Quer dizer, ampliou o horizonte do Muidinga, né? Ampliou-se a partir da leitura dos cadernos do Kinzo, né? E o velho Tuair não quer a leitura, né? Ele quer usar o velho Tuair queima os cadernos, né? Faz fogueira nos cadernos, né? Isso que ele fala no começo. E o Muidinga, ele insiste em ler esses cadernos. Né? Então, assim, é a literatura como um caminho para a descoberta. Né? Agora acho que você tocou na cereja do bolo, né? Porque essa seria, eu acho que, a missão do escritor, né? Talvez qual é a luta engajada, se pensamos que todo artista, todo professor, todo comunicador, né, tem uma proposta de engajamento pelo que ele luta por, né? Essa seria a luta do Miyakoto, do registro, da necessidade de se registrar, da necessidade desse país, desse Moçambique, documentar a sua história, documentar aquilo que aconteceu para não se esquecer, né? Porque só porque foi documentado que também o Muidinga, que não é provavelmente da mesma aldeia do Kinzo, pode continuar a história dele, né? Porque entre as comunidades acústicas, aquelas de tradição oral, certamente há uma preocupação de transmitir as histórias do passado, transmitir os conhecimentos também que os antepassados tinham, né? E isso sempre funcionou muito bem. Agora, num contexto de um país pluriétnico, né, de muitos povos, com muitas línguas e com muitas tradições, e ainda uma terra desfacelada pelo colonialismo, pelo imperialismo e por tantos problemas também decorrentes por vários interesses que vão estar ali na região. Então, é necessário que haja um processo, uma forma de unidade de pensamento, de unidade social, né, e de unidade nacional, né? E a língua portuguesa ele vai servir como isso, né? E a necessidade da escrita, porque agora este jovem, né? A gente tem sempre o mais velho que conta com o mais novo, mas ali é o mais jovem que lê a história para o Tuahir, né? E ele depois aprova. Quer dizer, depois ele também depois pede para o menino ler para ele a história. Ele fala, né? O Muidinga está lendo, ele fala, você vai ficar lendo sozinho? Quer dizer, os mais velhos aprovam os mais jovens dessa empreitada na obra, né? Mesmo depois, como mencionei, mesmo o espírito do pai do Kinzo vê como algo muito bom o registro que ele faz naqueles cadernos.
né? Eu me lembrei agora do professor, né? Que você tem o professor que é morto e tem as mãos cortadas, não é? Então, ali você tem uma tentativa de silenciar o conhecimento. E acho que a descoberta do Muidinga, a partir dos livros do Kinzo, né, ele vai descobrir o quê? Ele vai ter acesso ao conhecimento. Então, por mais que você tente impedir o ser humano de ter um acesso ao conhecimento, ele vai encontrar esse conhecimento. Então, você não vai controlar uma população toda pela alienação, porque, de uma maneira ou de outra, o indivíduo ele consegue sair desse processo, né, de alienação ou de tentativa, né, de limitação do conhecimento. Será que tem como eu atender ali? Desculpe, Lu, porque é um minutinho mesmo. Vai lá, eu vou dar uma pausa. O pessoal, você vai fazer enquanto ele vai atender o telefone, eu vou conversar com vocês em relação ao seguinte, ó, o canal aqui. A gente está precisando na verdade, de likes, né? Então dá um likezinho aí para a gente continuar com o nosso trabalho, né? Que é divulgar a literatura, né? A gente não está aqui preocupado realmente com ganhar dinheiro. O canal, na verdade, não é feito com essa intenção, mas sim com a intenção de partilhar conhecimento com todos vocês. Mas ajuda no engajamento do canal aí, se vocês derem uns likes, né, recomendarem para os amigos, seguirem os canais, não só o meu, né, mas os canais que tenham essa preocupação com a cultura, que tenham essa preocupação com o conhecimento. Não tenho nada contra os canais que são mera diversão, também eles têm a sua validade, né? Mas, assim, para a gente é sempre mais complicado, né, o acesso na verdade, ao mundo, né, dos internautas, né? O pessoal prefere ficar vendo coisas engraçadinhas, né, do que ficar discutindo propriamente literatura. Então, se puder ajudar o canal, dando um like, recomendando para as pessoas, recomendando essa live, né, para os seus amigos, porque a gente tem que partilhar realmente o que faz você crescer como indivíduo, né? E a literatura tem esse papel fundamental. Então, se você puder compartilhar, eu agradeço aí. O Igor também, ele está pequenininho, mas eu vou deixar o Igor grandão de novo. Espera aí. Calma, Igor. Pronto, aí já ficou grandão. Estou meio grande agora aqui. Agora está. Né? Pronto. Olha, eu acho que essa é uma urgência que você está mencionando, como a gente falou, né? Se os escritores têm a sua missão, essa é a grande missão do Miyakoto. É a gente incentivar as pessoas, primeiro, a ler e, segundo, a registrar, a escrever, né? São muitas as obras do Miyakoto, não só Terra Sonâmbula, que vai ter essa interface de escritos, né? Existe o narrador, existe essa ideia que já está muito íntima da realidade africana, que é de se contar histórias, né? Os africanos, em geral, nas tradições africanas, são de excelentes contadores de história, né? Grandes artífices da linguagem. Agora, de registrar isso como documento, isso é uma novidade, né? E muitas das obras do Miyakoto, a gente vai encontrar esse elemento do registro escrito, e propositadamente escrito, né? Então, parece que o Miyakoto está falando para a gente, olha, ou para os moçambicanos, ou para todo mundo, na realidade, a necessidade da gente construir narrativas para que a história não seja esquecida, né? E para que a gente possa construir o futuro também a partir de um conhecimento, como você bem colocou, né? De um conhecimento de causa da realidade, né? Porque muitas vezes a gente acha alguma coisa, tem opinião dos fatos, das coisas, dos acontecimentos, mas a gente não foi, pesquisou, não obteve primeiras informações necessárias para a gente poder fazer alguma coisa nova, ou poder também dar passos com segurança, porque agora aquele menino lá, o Muidinga, a partir de tudo aquilo que ele já experienciou, viveu junto com Kinzo nos escritos, ele teve uma formação, ele teve uma iniciação, e, portanto, a luta dele, agora na frente, naquela guerra, no meio daquele contexto caótico em que está vivendo, né, no meio da plena tragédia, ele pode ter um direcionamento, saber para onde vai, saber o que fazer. Agora ele já sabe o que fazer, né?
quando ele encontra aquele barco lá do Taímo, ele sabe de onde veio, por que está lá aquele barco, né? Então, num país ainda em que a escrita não é íntima das pessoas, ele está dizendo, olha, gente, é importante a gente escrever, né? É importante a gente produzir literatura, né? Então, inclusive, se não é o Muidinga lendo para o Tuaíra, ele não tem contato com a leitura, ele não sabe ler, né? Então, a leitura que une os dois, porque no começo do livro, né, o Muidinga fica chamando o Tuaíra de tio, né? E o Tuaíra diz, eu não sou seu tio. E aí você percebe que era o que ele queria, né, na verdade. E aí, depois a gente percebe que é por meio da leitura que os dois acabam tendo um pouco mais o elo, né, entre os dois, ele vai se intensificando por meio dessa leitura dos cadernos do Quinzo, né? Os cadernos do Quinzo, eles são mágicos, né, porque eles servem para muitas coisas. Eu vou acender a luz que eu estou desaparecendo. Tá bom. Pronto, já que tá, a nossa live está bem natural, tá? Sem nenhum tipo de... Bom, é assim, né? É nosso papo, nossa conversa, né? Nossa conversa. Todo mundo. Assim. Então, eu acho que é exatamente isso. A leitura, ela une os dois, né? Ela une os dois. E uma coisa que eu queria falar, né? Aquele fim, né? Porque uma coisa que é também nessa linha do fantástico ou do sobrenatural, aquele desfecho, né, em que você tem registrado no caderno do Quinzo, né? O Quinzo, ele registra no seu caderno, eu vejo o Gaspar vem vindo, né? E, na verdade, àquela altura, o Quinzo já estaria morto, ele não teria condições de colocar no caderno. Claro que eu estou fazendo uma leitura racional do livro, né? Ele não teria condições de colocar ali no caderno que o Gaspar vem se aproximando, porque o Gaspar se aproxima depois que o Quinzo está morto, né? É verdade. Existe uma coisa assim que dá essa impressão, uma coisa um pouco onírica, quase um processo meio machadiano, né? Quando a gente tem lá o Brás Cubas, que vai falar da sua experiência ao mundo dos vivos, né? Um registro como morto, essa ideia, quase que a gente tem um toque disso no final, né? Porque ali tem esse vislumbrar do Gaspar, né? Que ele vai se aproximar, né? Mas é lógico que ele para por aí, a gente só fica sabendo depois o que aconteceu com ele por conta desses dados que a gente tem do início, né? Daquele machimbombo queimado, do ônibus queimado, e essa cena tétrica, né? Desse indivíduo que até então, no começo, é só um corpo carbonizado. Olha que coisa mais terrível, né? Uma cena muito espantosa, mas ele é só um corpo carbonizado, depois ele vai se transformando em a chave da profundidade, né? Que a obra vai representando nas suas páginas. E a gente vai vendo que esses indivíduos que foram mortos, esses milhões que foram mortos, também tinham histórias. A gente entrou na história do Quinzo, mas são muitos e muitos que também tiveram as suas vidas interrompidas de maneira brutal, e isso, de fato, em Moçambique está dentro do universo, né, das famílias moçambicanas. Toda família vai ter uma história muito terrível para contar, né, que enfrentou durante nesse período, né, muitas vidas que se perderam nesse período, né, e que são histórias profundíssimas, que são histórias incríveis de pessoas que também deixaram legados, né. Agora, a questão que o Quinzo, isso que a obra vai salientar, ele registrou, e a partir da sua luta, outros podem também seguir, né. Agora, acho que isso é muito pertinente discutir na história de Moçambique, mas não só, por exemplo, pensemos na nossa história, né? A gente também consegue ler, por exemplo, Machado de Assis e se reconhecer ali naquela sociedade que ainda é muito próxima às questões que nós vivenciamos ainda hoje em 2021, né? E vai passando os tempos, no século XX, a gente tem lá, olha o que acontecia, olha como é que é São Paulo, sei lá, a gente que mora na cidade de São Paulo, por exemplo, aí vê lá a Paulicéia desvairada do Mário de Andrade, né? Aí você fala, nossa, eu tô vendo esses elementos até hoje, e a gente participa
desse grande corpo imaginativo, né? Que a gente pode também dialogar e pode participar, adiantando depois, aqui no nosso momento, no nosso instante de vida que nós estamos aqui. Né? Então, isso que o Miyakoto traz aqui como um jogo literário, na realidade, é uma forma da gente entender como funciona a literatura no imaginário de um povo, na identidade de um povo. Bom, Igor, que mais, hein, para a gente encerrar esse nosso encontro? O primeiro encontro sobre Miyakoto. Depois a gente faz outros vários aí. Quando você tiver o teu canal, né, a gente começa a falar só sobre Miyakoto. Ai, mas você pode me chamar para o seu canal quando você quiser, que eu estou sempre disponível para você, Lu. Sempre. Para mim é sempre um prazer conversar com o professor Igor Fernando Vergara Xantópulo Carmo. Você viu? Não decorei, não. Eu ainda bem que você escreveu aí esse nome grande, né? Olha. De nome grande nós estamos bem, né? Porque eu também tenho um desse tamanho. Mas aí, considerações finais do Terra Sonâmbula, o que você acha que seria muito importante do nosso internauta saber do Terra Sonâmbula, Igor? Olha, o que a gente pode pensar nessa obra, lógico que são muitos os aspectos, porque é uma obra muito, muito bem construída, é de fato um clássico da literatura de língua portuguesa. Hoje em dia a gente não tem como dizer que é uma das obras fundamentais, né? A gente falou, por exemplo, já gravamos até uma live, quem quiser depois vai procurar lá, sobre a Polina Chesiani. Miyakoto também ganhou o prêmio Camões, né? Também está entre esses autores premiados. E, então, é de fato um grande autor. Agora, é uma obra estonteante e a gente tem que pensar que ela tem muitos campos que ela abre de possibilidades. Agora, algo que a gente tem que pensar, é uma obra que registra um momento caótico de uma população desesperançada, né? E que não consegue mais sonhar, portanto, porque não sabe nem por onde começar, porque a distopia foi tão intensa que a gente sabe que Moçambique, nessa obra, nesse momento de publicação de Terra Sonâmbula, né, nesse momento aí, 92, era o lugar mais pobre do planeta, né? Ou eram assim considerados, né? Que era o lugar mais pobre do planeta. Então, é uma forma de como formular uma possibilidade de sonhar em plena desesperança. Isso é Terra Sonâmbula. Então, o IDH de Moçambique ainda hoje em dia está muito lá embaixo, né? Lógico que a gente também tem que pensar assim, Lu, a gente não pode fazer um paralelo muito forte de desenvolvimento econômico em base dos parâmetros do mundo financeiro, monetarista, né? Das realidades mesmo das populações. Que muitas vezes, por exemplo, você pode pegar alguém que mora em Nova York e uma pessoa que mora, às vezes, em Moçambique, e essa pessoa que mora em Nova York não viver melhor que a pessoa que mora lá no interior de Moçambique. Talvez essa pessoa lá ela tenha uma grande machamba com muitos produtos, que a machamba é uma plantação, né? Com muitos produtos, tenha água, tenha frutas e viva bem, entendeu? É muito difícil a gente ainda utilizar esses recursos e tal, né? Mas, de fato, a gente tem registros lá no país de muitos problemas nesse período de guerra, né? E as consequências que restaram até hoje, porque o país ainda tenta se reconstruir nas suas infraestruturas, né? Então isso de fato... É o renascer, né? São os primeiros passos do Muidinga, quando ele descobre que ele é Gaspar. E se a gente pode pensar até no Gaspar, quando eu ouço o nome Gaspar, eu sempre me lembro dos Reis Magos, né? Não tem como eu não associar aos Reis Magos, né? Então, acho que assim, é como o próprio Muidinga, né? Ele é uma sinédoque, né? Ele é que está representando um todo, assim, né? De tentar levar Moçambique para frente, né? E a criança, né? É dele o futuro daquela pátria. Então, também está ali registrado. E esse que não lembra do seu passado, né? Então, ele precisa da literatura para ele poder resgatar essa lembrança que lhe foi tirada, né?
por conta das penas que enfrentou, por conta de toda a desumanização que teve que sofrer, né, na sua própria pele. Ele esqueceu. Não a mandioca envenenada, né, que ele comeu, e obviamente ele comeu essa mandioca envenenada porque ele estava com fome. Ah, sim. A mandioca envenenada. Ah, e a mandioca é muito importante. É um grande símbolo também, né? Porque a mandioca é brasileira, da nossa terra, né? E a gente realmente tem que muito valorizar a importância que a mandioca tem no mundo, né? Que nasceu aqui nas terras brasileiras. Mas Moçambique, por exemplo, faz parte da culinária das pessoas. As pessoas comem mandioca assim. E lá a mandioca dá muito certo naquela terra também, né? Então, realmente faz parte do imaginário, mas não tem que comer a mandioca certa, né? Mandioca brava não pode, nem no Brasil, nem lá no lugar. Exatamente, e é esse processo. Eu vejo dessa forma, né? A fome é tamanha que você não escolhe o que você vai comer, você come o que tem, né? E depois, se te prejudica em alguma coisa, aí você vai sofrer as consequências, que foi o que aconteceu com o Muidinho. Até posso pensar numa metáfora, vamos ver se eu estou viajando demais, né? É aquele Moçambique alimentado pelo veneno do colonizador, que fez com que Moçambique, de uma certa maneira, esquecesse as suas origens, assumisse uma realidade do colonizador, e agora, purificado, né, dos efeitos do veneno do colonizador, Moçambique agora está encontrando o seu caminho real, o seu caminho verdadeiro, né, de volta às tradições, mas ao mesmo tempo galgando um novo percurso, né, em busca de melhorias, em busca de ser um país realmente independente e justo. Né? Não sei se a minha metáfora aqui voou demais, mas eu vejo mais ou menos nesse sentido. Né? Ah, mas é para isso que serve, né? Os críticos literários, os professores de literatura, para a gente voar junto com o texto. Agora, o importante é o Muidinga não comer de novo, né? Essa mandioca envenenada. Tuahir não deixa mais, tá? Você já comeu uma vez, não vai comer de novo. É Aliás, o importante melhor. é ninguém comer essa mandioca envenenada. Né? Não vamos parar de comer mandioca envenenada. Essa é a ideia. Porque depois dá um trabalho danado, né? Para a gente se recuperar. Recuperar é difícil. Igor, agradeço imensamente a tua presença aqui, como Eu que sempre. agradeço muito. Para mim é Maravilhoso. muito bom conversar com você sempre, tá? Tenho você com muito carinho no meu coração, tá bom? Também. E a gente se encontra até uma próxima vez aí. Vamos armar para 2022, né? Algumas coisas para a gente poder fazer, né? Em termos de literatura africana. Né? E o teu canal, tô esperando, tá bom? Tá bom. O ano que vem, então, novas surpresas, né? Novos projetos. Vamos lá com força e confiança. Tá bom. Igor, beijo para você, meu amor. Acho que agora foi certo. Beijo também. Fiquei... Beijão, Igor. Fica com Deus, meu querido. Até. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal que assistiu, obrigada pela participação. Venham sempre, tá bom? A gente está sempre por aqui. Beijo a todos, pessoal. Tchau, tchau.